Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. Gente, o vídeo de hoje é sobre o livro Sorrisos de Bombaim. É uma resenha sobre o livro. Eu espero que vocês gostem. Sim, vai ter spoiler. Mas, enfim, eu preciso conversar com vocês sobre isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa o like para as notificações, compartilha. Me segue nas minhas redes sociais que lá eu posto tudo de primeira mão. Inclusive, eu tenho um clube de livro, gente, lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo, então corre participar. Bom, gente, essa pedrada. Vamos começar que esse livro me fez chorar. E vocês vão entender o porquê. Bom, gente, nesse livro fala sobre a história de um jornalista. E aí ele está cansado de viver só nessa vida de trabalho e tal. E aí ele decide tirar um tempo de férias, porém ele não sabe pra onde ele vai, sabe? Passar um pouquinho da zona de conforto dele. E aí ele pede sugestões de para amigos e tal, e uma das amigas dele fala pra ele ir pra Índia. Ele fica meio assim no começo, porque ele queria sair de casa, porém não queria sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim. Mas aí depois de um tempo que ele reflete sobre o assunto, ele decide ir. E aí lá ele vai alugar um apartamento e tudo, e vai fazer uma visita assim no bairro, na cidade. Com isso, ele conhece uma cidade que é muito pobre assim, financeiramente e tudo mais. São pessoas que moram na rua, crianças que moram na rua pedem esmolas, uma situação assim bem judiada. São pessoas que não têm casa, crianças que são maltratadas pelos pais, são vendidas para prostituição, para ganhar dinheiro, para ter alguma coisa para comer. As crianças não têm escola, pessoas perdem as suas casas, são jogadas para fora. E aí ele vai em outra cidade porque ele sabe que tem uma cidade, um lugar específico que é onde tem crianças que são vendidas para outras pessoas para serem abusadas. Então ele vai para este lugar, ele conhece esse lugar e ele vê um monte de criancinhas assim de 5 anos para cima assim que trabalham para isso. E é um absurdo ver, gente. São mulheres que são violentadas, crianças são violentadas, pai e mãe vendo seus filhos morrerem e não poder fazer nada. E aí ele decide, depois de um tempo lá, conhecendo e tudo, ele decide montar um artigo sobre a história deles, da cidade de Bombaim. E o que ele fala é que por mais que essas crianças são judiadas, as crianças sempre têm um sorriso no rosto. É impressionante, gente, impressionante. Porque por mais que elas sofrem dia após dia, sofrimento por sofrimento, eles ainda têm um sorriso no rosto. E por conta dessas crianças, ele decide mudar a história de todo mundo, inclusive delas. Ele decide montar um artigo, mandar pro jornalismo, para eles fazerem um artigo maior, para que mais pessoas vejam, para poder ajudar, montar uma sociedade para ajudar essas pessoas. Ele conversa com várias pessoas, várias,
Um monte de gente acha que isso é loucura, que não sei o que, isso aqui lá. Só que tem uns que começou a investir nessa história dele. E quando ele vai embora, que ele se apegou muito nas pessoas que moram ali, principalmente nas crianças, e ele promete para eles, para os moradores, para as crianças: eu só volto quando tiver tudo encaminhado para mim mudar a história de vocês. Mas para isso eu preciso contar um pouco das suas histórias. E é isso que ele faz. Ele vai embora, monta um artigo enorme, consegue várias pessoas que estão dispostas a ajudar a mudar a vida dessas pessoas. Depois de tudo caminhado, tudo certo, ele volta e ele investe. Ele constrói, derruba as casas e constrói novamente. Eles constroem uma escola para as crianças. Aí compra uniforme, material, contrata professores, tudo, pessoas que estão dedicados a ajudar. Então ele reúne essas pessoas e ajuda, construindo casa, escola e, enfim, ele fala aqui no livro que ele ama ver o sorriso das crianças e dos moradores por ele ter feito o que fez, porque ninguém fazia isso por eles e ele foi lá e fez. E no meio disso, dele construir tudo, eles já tinham descoberto uma doença, mas aí ele foi curado dessa doença. E no meio de tudo isso, também ele descobre que tem uma escola na cidade vizinha, assim, por perto, que foi fechada por questão de financeiros. E aí ele vai lá, quita as dívidas daquele colégio, para as crianças não ficarem sem aula, paga os funcionários, tudo, e a escola volta a funcionar. E aí, quando ele termina de fazer tudo que ele planejou para essas crianças, para esses moradores, ele volta para a cidade dele. Gente, é muito lindo de ver a história que ele conta aqui. Esse livro ele tem cerca de 190 páginas. E se vocês... Gente, eu nunca vi um escritor, um autor, escrever uma coisa que acontece no mundo de hoje. Eu nunca vi, e era a primeira vez que eu tinha visto uma história que falasse do mundo de hoje, como o mundo é hoje em dia. E, gente, ele conta tudo aqui, ele conta tudo detalhado. E, gente, eu chorei tanto nesse livro, mas, sério, valeu a pena por eu ter lido ele. E ele foi um dos melhores livros que eu li em 2025. Gente, se desse pra dar, era 10/10. Eu amei. Eu não tava dando nada pra esse livro entregou tudo. Mas enfim, fica a dica aí pra vocês lerem esse livro, Sorrisos de Bomba em A Viagem que Mudou Meu Destino. Inclusive, gente, eu tô lendo o Estilhasse-me do unboxing e eu quero terminar ele. Eu quero colocar esse pra ler lá no Clube dos Livros, porque é um dos livros que eu quero... como falo? Peraí. Que eu quero indicar mais para as pessoas, então um dos livros que eu quero indicar
para as pessoas. Então, eu acho que esse livro é ótimo, super indico. Mas, enfim, dei uma resumida aí sobre o livro. Mas, gente, eu não tenho mais o que falar sobre esse livro. Foi um choque de realidade muito forte. E ver essas crianças sofrendo nesse livro foi o que mais me pegou. Porque, gente, era apenas umas crianças indefesas que não tinham como se defender, que o que era para os proteger, que são os pais, não os protegeu. Então, gente, esse livro é super maravilhoso. Cuidado, porque pra mim não soltou nenhum gatilho, mas pra vocês que podem ser mais frágeis com esses tipos de história, cuidado pra ler, porque podem soltar gatilhos. Mas, enfim, eu super recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, se aperta as notificações, compartilha, que vocês me ajudam muito a continuar nesse mundo da internet. E vai lá, participem do meu clube de livro. Lá a gente lê juntas, conversa, fica próximas uma da outra e a gente troca experiências novas uma com a outra. Vai estar aqui aparecendo aqui na tela ou aqui na descrição o link. Apertando o link vai direto, só vocês seguirem lá, vocês já vão estar participando. Está aberto para qualquer um, tá, galera? Então, não tem essa de eu permitir ou não permitir. Vocês entrando, vocês se inscrevendo lá, já começam a participar. Mas, enfim. Beijo, até o próximo vídeo.